Outra questão importante também é adotar uma rotina. Além de exercícios físicos, uma alimentação, um tempo de estudo definido, eu também tentava ter algum ato simbólico para conseguir identificar quando era exatamente um momento que eu precisava começar a me desvencilhar dos barulhos externos ou do que estava acontecendo ao redor para começar a me concentrar. Isso poderia ser tipo acender uma vela e também foi muito útil durante a pandemia, porque eu também tentava realizar alguma ação que conseguisse transmitir a ideia que tipo eu estava finalizando os estudos, que eu não levaria isso para o meu horário de descanso ou não ficaria às vezes também agitada durante o sono, preocupada com alguma atividade, alguma outra prova, alguma questão que estaria para vir acontecer no outro dia. Então, adicionar essas ações para mim era bom para delimitar o início e o fim dos horários de estudo. Além do fato de tentar também ter um horário sempre para iniciar, estudar e finalizar. Pois dessa forma isso ajudava a estabelecer um maior foco de concentração durante esses períodos. E como a gente também tem muitas demandas na matemática, por exemplo, se a gente comparar com o curso de engenharia, normalmente a carga de disciplinas é muito maior. Na matemática, a gente normalmente, utilizando a grade comum, a gente faz em média de 5 a 6 disciplinas, tomando como base, por exemplo, a UFSCar. Só que a gente tem muita demanda para ser realizada no extraturno, ou seja, tipo em casa. Então, definir esses horários era bom para conseguir manter esse compromisso de estudo diário. Um outro ponto também que eu queria comentar agora é um pouco sobre os recursos tecnológicos que às vezes eu utilizava. Aprendi também algumas estratégias que eu vinha conhecer na faculdade e poderia até mesmo ter me auxiliado na escola, mas infelizmente não tinha conhecimento na época, então eu achei importante compartilhar. Como já havia comentado, né, a gente às vezes tinha uma demanda muito grande de textos. E dentro da área de educação, nas disciplinas mais voltado para a licenciatura, a gente tem ainda uma liberdade ainda maior dentro dos métodos avaliativos, o que é muito bom. Aqui no começo, como a gente acaba vindo do sistema escolar, e no meu caso eu vinha de uma escola que tinha um caráter mais de um cursinho preparatório, eu não conseguia lidar muito bem com essa situação de às vezes não ter um momento único de prova e você tá sempre sendo avaliada a partir da sua contribuição na aula, o que eu acho que acaba sendo estranho para a grande maioria, porque se a gente parar para pensar, dentro da escola não é estimulado que a gente debata, converse, simplesmente fique naquele método passivo, né? Então, o professor é o centro das atenções, repassando o conhecimento e a gente está ali só escutando e absorvendo como uma esponja, né? Disciplinas já na faculdade, eles valorizam um diálogo, um debate sobre os textos. O grande problema é que a gente tinha um grande número de textos para ler, no qual tinha uma grande densidade, não era fácil de ler e extrair as principais informações. Na escola, a gente acabava recebendo textos, até mesmo outros tipos de síntese das informações, de forma que a gente conseguisse, né, guardar e compreender a maior quantidade de informação, prezando que a gente entrasse no vestibular. Então, não era de costume ler algumas modalidades de texto que normalmente na faculdade a gente já lê. Está sendo ainda mais difícil para mim conseguir realizar a leitura dessa grande quantidade e esse tipo de texto que acaba sendo mais denso. Também tinha e eu acho que ainda tenho uma dificuldade de elencar os principais pontos, de realmente fazer uma síntese da informação. Então, tipo, inicialmente eu tenho que fazer uma síntese, depois fazer uma síntese da síntese e assim por diante. Com isso em mente, é uma das estratégias que eu consegui verificar que foi muito colaborativo foi a utilização do. Eu utilizava, no caso, esse aplicativo, eu acho que tem vários outros, mas basicamente era o método Pomodoro, que ele gerencia o tempo que você vai ficar, né, ali se concentrando, e seria no caso de 25 minutos. Dá para você fazer a edição desse tempo, né, que valeria um Pomodoro. E depois você conseguiria ter um intervalo de tempo de 5 minutos e esses tempos são editáveis. E foi muito produtivo para mim conseguir aí me manter concentrada para fazer a leitura desses textos. Então aqui eu deixei a referência da utilização da imagem e o QR Code para acesso, caso vocês tenham interesse em utilizar. Outro ponto importante que eu queria discutir é o fato do Word. Quando eu entrei na faculdade, eu sabia utilizar ele, um pouco do e-mail. Eu não tinha muito contato direto com as tecnologias. Eu não sei se é porque
Eu vim de uma cidade pequena, então eu não tinha costume de ficar jogando videogame. Isso também acabava que causava até um receio para mim conseguir utilizar. Isso acabou mudando bastante na pandemia. Hoje em dia eu mexo em vários aplicativos, até gosto de ficar explorando desses recursos. O que eu quero dizer aqui, o Word para mim ele é benefício porque ele tem alguns recursos que se eu soubesse eu teria achado muito oportuno de utilizar na escola. Além dessa correção que já há no Word, é o fato que tem esse recurso que é ler em voz alta. Ou seja, você escreve o texto, ou até mesmo você pode pegar um texto da internet, copiar, colar e ele fazer essa leitura para você, que eu acho muito bacana. E você consegue até mesmo controlar, né, a velocidade dessa pronúncia, o idioma, também quem está lendo, tem várias opções de voz. Também auxiliava também para ver o sentido do texto, se o texto estava com o erro ortográfico, ou até mesmo de coesão. Então, para mim foi muito produtivo descobrir essa ferramenta em questão. Eu deixei o QR Code que tem a explicação do uso desse recurso no Word, caso alguém deseje acessar. Um outro ponto também importante é, né, como que eu já havia comentado, a correção ortográfica que ele possibilita. Também tem a opção para acesso via o tem o recurso de colocar, né, as equações, símbolos. Claro que às vezes tem outros aplicativos, como o LaTeX, que eu vou falar após, só que às vezes para alguns trabalhos que não teria uma grande quantidade de símbolos a ser explorado, eu ainda optava em realizar dentro do Word por causa dessas outras vantagens que eu tinha, que em outras plataformas, em particular, não encontrei o QR Code para vocês conseguirem acessar o suporte da Microsoft. Na tela você consegue ver um print do Overleaf, que é uma das plataformas que você consegue fazer a digitalização da linguagem LaTeX. Só frisando a diferença, né, entre o LaTeX ser a linguagem e o Overleaf ser, no caso, o recurso onde a gente utiliza a linguagem do LaTeX ali, né. Ele também possibilita inserir as fórmulas, e ele dá para também colocar, né, para eles fazer a correção para você. Todavia, eu acho bacana ter a sinalização do erro ali, né, no Word, você conseguir também colocar sinônimos, ele te dá as opções. Enfim, é uma preferência particular minha. E no LaTeX, para mim, também é um pouco prejudicial, porque as letras são muito pequenas, o espaçamento não é grande. Então eu não gosto, eu tenho dificuldade também de entender, devido ao fato que muitos dos comandos são em inglês. Muitos não, né? Todos em base. E a disposição, né? No caso, quando você vai, por exemplo, escrever uma função, você seria horizontalmente. Então, para mim, é meio difícil conseguir visualizar. E um ponto também de atenção, que pelo menos dentro da UFSCar, é incentivado o uso do LaTeX e até mesmo hipervalorizado, né, as entregas de trabalho que são feitas via, no caso, o Overleaf, que é o site. Crítica construtiva que eu queria deixar aqui é que eu sei que em vários momentos é apoiar que aprenda a utilização do LaTeX, só que isso é realizado como cursos extracurriculares, pelo menos dentro da UFSCar. Mas eu creio que deveria ter dado isso como uma disciplina obrigatória e realmente conseguir fazer que a gente tenha esse tempo para aprender sobre esse recurso, porque é difícil a gente complementar uma grade curricular com diversos cursos, principalmente no início da graduação, que a gente está tendo a primeira vez cálculo, GA, que são disciplinas que às vezes acabam nos esgotando. Eu também deixei aí, no caso, o QR Code para quem quiser conhecer. Trouxe uma exemplificação, algumas outras estratégias que eu tinha para a realização da leitura dos textos e a grande quantidade de exercícios. Era muito complicado para mim me manter lendo um único texto, concentrada em uma única atividade por um grande período de tempo. Então, eu preferia ficar alternando entre meus compromissos, entre os meus textos, né? E as listas de questões que eu tinha para entregar. Trouxe aqui um exemplo como que seria. Então, dado que eu tivesse 3 textos aí para ler, um deles com 17 folhas, o outro com 21 e o outro com 19 folhas, o que a gente teria de total aí no caso de 57 páginas, como que eu iria realizar? Por exemplo, vou fazer a leitura então dos 2 primeiros dias do primeiro texto, depois mais 3 dias do segundo e mais 2 dias o último texto. Para mim era difícil ficar em uma única atividade por todo esse período. Então,
eu fazia a seguinte contagem. Eu fazia a divisão da quantidade total de páginas que eu tinha que ler, pela quantidade, por exemplo, de dias que eu tinha para fazer essa leitura. Então, de conta que eu tinha 5 dias para fazer a realização dessa leitura desses 3 textos, porque depois eu teria que fazer um trabalho, supondo, né? Então, eu teria aí que ler 11,4 folhas por dia. Então, como que a folha, né, era mais fácil de trabalhar como sendo um número inteiro, depois que eu fazia essa última conta, eu tentava arredondar. Eu tinha, então, 11,4 folhas para ler por dia, e eu tenho 3 textos, então isso daria 3,8 folhas de cada um do texto por dia. De vez arredondar todos para cima, eu tentava dar prioridade para, às vezes, o que era mais complexo de realizar a leitura, ou que eu tinha mais urgência para realizar, ou que era maior a quantidade de folhas também. Isso eu ficava com esse quadro aqui final. Então, dados 5 dias, eu tinha 3 textos. O que eu fazia? Então, eu supus aí, no caso, né, que eles tinham todos o mesmo nível de dificuldade. Então, eu dei ênfase em ler mais do texto, que tinha 21 folhas, depois o que tinha 19 folhas, e por último 17, que era de menor quantidade. Nos demais dias, então, eu mantinha essa mesma quantidade de folhas, porque eu preferia adiantar ao máximo, e também caso acontecesse algum imprevisto aí, eu já teria adiantado essa leitura. Então, basicamente, era dessa forma que eu me organizava com os textos, e de modo similar eu realizava a contagem também dos exercícios. Então, se eu tivesse 3 disciplinas, tantos exercícios por disciplina, eu faria similarmente. Então eu vou fazer tantas questões por dia. Todavia, eu tô aqui trazendo essas abordagens que eu tive, com a experiência que eu tive dentro da matemática e com a minha opinião pessoal. Só que eu não acho que também a gente tem que estabelecer aí que isso seja uma solução para todos os seus problemas e que também não seja um problema a alta cobrança que a gente tem dentro dessa área. Então a gente tem que lembrar de não normalizar a situação que a gente tem uma grande quantidade de disciplinas, uma grande quantidade de compromissos e entrega de trabalhos dentro dela. Então, eu trago aqui algumas estratégias que, para mim, de algum modo, deram certo, mas não falando assim, eu fui extremamente feliz todo o curso e foi a mil maravilhas. Não, sofri muito, foi terrível em muitos momentos, totalmente desestimulante e foi muito sofrido. Algumas formas que eu encontrei para me auxiliar dentro desse meio e frisar que essas foram algumas estratégias diante ao caos. E a gente não tem que parar e aceitar o tipo de situação que às vezes ocorre. Sei que isso não é uma particularidade somente da matemática, só que isso é muito frequente dentro da área. A gente vê diversos alunos com uma exaustão tremenda.